Olá, meus queridos alunos, amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Para quem já me conhece e não aguenta mais, o meu nome é Alessandro Ferraz. É isso mesmo. Hoje eu estou aqui, né? Faz tempo que eu não venho aqui pro Falando Nisso, né? Muita gente me perguntando, a Miriam ainda falou um pouco sobre a PEC da Bengala. Aí você vai falar para mim, professor, mas o que é PEC da Bengala, né? Um aluno falou para mim, professor, por que esse nome, né? PEC da Bengala? Pois é, pessoal, quando a gente fala em aposentadoria compulsória, né, no Brasil em relação aos seus servidores públicos, nós temos de entender o seguinte, né? PEC, beleza? É proposta de emenda constitucional. Legal. Nós sabemos que para alterar uma Constituição Federal, né? Para alterar uma Constituição Federal, nós temos de ter, vou até fazer um desenho aqui na tela para os meus amigos, põe aí na tela, ó. Nós temos de ter, mas tira essa primeira parte. Aí, pronto. Nós temos de ter um quórum mais difícil, né? Um número para aprovação muito mais difícil. Então, quando se fala em proposta de alteração de emenda constitucional, é como se eu dissesse o seguinte, colegas, né? Eu estou fazendo esse discurso aqui introdutório, porque há colegas, né, que não são da área jurídica que estão nos ouvindo. Então, aqui no topo do ordenamento jurídico, existe a Constituição de 88, beleza? Tá. E aqui embaixo, ó, né, nessa minha pirâmide aqui do ordenamento jurídico, eu tenho o quê? As leis, os códigos, né, o Código Penal, o Código Civil, sempre abaixo da Constituição. Para alterar o texto constitucional, qualquer coisa que eu altere aqui, ó, eu tenho um processo muito mais difícil do que para alteração de leis. Para isso, eu só posso alterar uma lei para alterar uma lei, mas para alterar uma Constituição, só uma emenda constitucional. Bacana? Legal. Então, agora que a gente vai tirando um pouco desse juridiquês, né? Porque a gente ouve a imprensa escrever sobre isso, mas as pessoas não entendem muito bem do que se trata. Então, se a proposta de emenda constitucional é apelidada da Bengala, por quê? Deve ter a ver com aposentados. Vamos entender melhor. No Brasil, pessoal, resumidamente, esse papo ficar fluido, rápido, eu tenho aposentadoria no regime geral e aposentadoria no regime próprio. O Pedro Paulo, a Maria que trabalha ali no mercado, o João que trabalha no banco, Bradesco, o Paulo ali no Banco Itaú, eles se aposentam pelo regime geral de previdência. Ok. Agora, quando você tem os servidores, por exemplo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, né, os juízes, os promotores, existe um regime próprio, não geral, regime próprio da Previdência. Os artigos 40 e seguintes da Constituição da República tratam do regime próprio da Previdência. Bacana. Vocês vão ver, tem um artigo na Constituição, basta ir lá no Google escrever Constituição 1988, Planalto. Vai estar lá o documento. E aqui é só um formato para vocês verem mais legal. Aos servidores titulares de cargo efetivo da União, Estado, Distrito Federal, município, administração direta, e de incluir as autarquias e fundações, administração direta, pessoa jurídica, direito público, enfim. Eles são regidos pelo regime próprio da Previdência. Bacana. Regime próprio da Previdência. Gente, só para não cansar vocês, quando a gente fala em aposentadoria de servidores, eu posso ter por tempo de contribuição, pode ter aquela do professor, a por idade proporcional, eu posso ter a aposentadoria especial de pessoas que, seja por atividade de risco da pessoa, condições especiais, pessoas portadoras com deficiência, legal. Existe a invalidez, no caso de aposentadoria por invalidez, que pode ser proporcional ou não, dependendo se foi decorrente de acidente de serviço ou não. Legal. E a que nos interessa, essa aqui, ó, compulsória aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. Era assim que estava escrito na Constituição, só desse jeito aí. Pessoal, olha aí o professor José Luiz aí andando com seu guarda-chuva, seu óculos bonito, muito bem. Eu pergunto a vocês, essa aqui é de cunho objetivo, passou 70, ó, tchau! A gente está usando aqui um formato chulo, né? Brusco de explicar, para você não esquecer de uma coisa. Tem até um apelido essa aposentadoria. A gente chama isso aí de aposentadoria de expulsória. Tchau! Legal. Agora, a gente tem de ver o seguinte. Eu gostaria apenas de lembrar, e vou deixar na tela para vocês, que vocês já ouviram falar que notários, registradores, né? O pessoal que trabalha em cartório, por exemplo, o sujeito vai lá, faz concurso, né? Tabelião, ele não é servidor público. Então, portanto, ele não tem essa compulsoriedade que nós temos aqui imposta ao artigo 40, que fique bem claro isso. Agora, o teu pai, que é promotor, o teu primo, que é juiz, sei lá, você, que é servidor do Tribunal de Justiça, 70 anos, tchau, aposentadoria. Aí é que tá. Pessoal, os tempos mudaram ou não? Uma pessoa como José Luiz de Moraes, por exemplo, com todo o respeito que tenho pelo colega amigo, há muito tempo, uma pessoa que você olhasse... Aliás, não vou falar do José Luiz de Moraes, não, senão vou falar que eu fico pegando no pé do professor José Luiz para dizer que ele é velhinho. Não, eu vou falar de um grande amigo que de vez em quando insiste em querer jogar sinuca comigo, e eu sou profissional. E ele tem 57 anos, ele é avô. Ele falou assim para mim, Alê, como era diferente antigamente, né? Ele tem 67 anos. E ele me falou, como era diferente uma pessoa de 67 anos há 60, 70 anos, né? E hoje, né? Veja, hoje as pessoas estão a pleno vapor, pessoal. Atividade tranquila. Quanta gente que não trabalha do nosso lado com 60, com 70 anos e muito bem. Legal. As condições de vida, as condições mudaram. Pois bem, será que essa alteração na sociedade fez com que mudasse alguma coisa nessa compulsória? Pois é, veio essa proposta de emenda constitucional da bengala para alterar de 70 para 75 anos. Só que tem um probleminha, pessoal. Só que tem um probleminha. Dá uma olhada aqui, ó. Olha como que aconteceu, ó. Artigo 40, inciso 2, com a redação da emenda 88, ficou assim, ó. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço aos 70 anos de idade ou 75, na forma de lei complementar. Nós sabemos da área jurídica que quando vem escrito assim, ó, tal direito, tal, na forma da lei complementar, quer dizer que depende de atuação do legislador infraconstitucional. É uma norma de eficácia plena. Você acha que ela é plena ou depende de uma atuação? Depende, então é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Legal. Só que tem um problema. Veja que coisa interessante. Lá na DCT, lá no final da Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, foi dito o seguinte, ó, olha, até que venha a tal lei complementar, olha o que foi dito aqui, ó, olha pessoal, até que entre em vigor a lei complementar de que trata o que eu acabei de ler. Os ministros do Supremo, ele está dizendo o seguinte, gente, mesmo antes de tal lei, está na Constituição, ministros do Supremo, dos tribunais superiores, tá? TSE, TST, do STJ e dos tribunais de contas da União, estes aposentar-se-ão, tem até uma mesóclise bonita aí, compulsoriamente aos 75 anos de idade. E, assim, não dependendo de lei complementar, nas condições do artigo 52. Pessoal, olha isso aqui, ó. O que ele está dizendo? Quer dizer que a emenda trouxe 75 para todo o serviço público? Não.
não trouxe para todo o serviço público, queridos. Tanto que na DCT foi dito, olha, até que venha a lei, que de repente pode estender para todo o funcionalismo público, os ministros supremos, tribunais superiores, tribunais de contas, já vale a PEC da bengala para eles, 75 anos de idade. Então o ministro agora pode ir aos 75 anos de idade e não, quando chegava a 70 anos, o ministro do Supremo, o que acontecia? Tinha de aposentar, compulsória nele, ok? Quando acontece de uma alteração legislativa não agradar a A ou B, desde que estes possuam legitimidade, eles podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E houve, por parte da MB, ANAMATRA, a JUF, já há uma pendência de julgamento questionando alguns dispositivos dessa emenda. Nossa, professora, eu não sabia que caberia controle de constitucionalidade de emenda. Ah, você não sabia? Você pode saber muito mais, viu, Tiago? Porque nós temos um curso de Direito Constitucional que está para começar, ou não. Como assim, ou não, professor? Que frase é essa de Caetano Veloso? Aí é que tá. Eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo. De repente, você assistiu esse vídeo e já começou o curso. De repente, você está assistindo esse vídeo e não começou o curso. Então, ó, o curso é esse aqui, ó, Direito Constitucional, tá aqui, ó, 108 horas que eu vou ter o curso com a participação de alguns colegas comigo. Vai ser um curso bem bacana. E é legal, porque é um curso transmitido ao vivo, mas depois fica gravado, tá bom? Segundas e quartas à noite. Mas voltando para cá. Galera, professor, eu entendi esse negócio agora. Acho que agora eu entendi. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa interessante. A parte final da DCT é até discutida pelo professor Pedro Lenza, no livro de Direito Constitucional dele, que ele coloca o seguinte, ó. A parte final do artigo 100, que apesar de assegurar aposentadoria compulsória aos 75, repito, 75, mais uma vez, 75 anos, determinou que essa nova realidade só pode ser implementada nas condições de 52. Veja bem, aí se você for aos 52, poxa, te leva a crer que essas autoridades, para se aposentarem, teriam de passar por uma nova sabatina pelo Senado, que é aquilo que acontece quando eles ingressam. O ministro, por exemplo, quando vai lá para o Supremo, não tem aquela sabatina do Senado? Não tem muito sentido. Isso foi muito criticado e isso o professor Pedro Lenza enaltece aí no seu livro, ok? Inclusive, em medida cautelar, já se determinou a suspensão dessa expressão nas condições do artigo 52, tendo em vista que teria, por hora, vulnerado, fulminado aí, condições de... enfim, teria de alguma forma ferido a separação dos poderes. E nós sabemos que isso é cláusula pétrea, inscrita no artigo 60, parágrafo 4º. Bacana. Resumindo a ópera, aposentadoria compulsória aos 70 anos, com proventos proporcionais e tal, continua sendo regra geral? Sim! Legal. O aumento de 75 anos para o funcionalismo como um todo depende de lei complementar, norma de eficácia limitada? Sim! Legal. Seria norma de lei complementar, né, do Congresso Nacional, caráter nacional. Bacana. O que mais que eu tenho de falar? Norma de eficácia limitada, tal. Ah, tá. Até que venha a tal lei complementar, ministros do Supremo, dos tribunais superiores, leia-se, STJ, TSE, STM, TST, Tribunal de Contas da União, nós já falamos que para eles, independentemente da tal lei complementar, eles vão se aposentar compulsoriamente aos 75. Ficou claro isso, pessoal? E não há se falar naquela coisa de nova sabatina lá na parte final, tá? É isso que vem dizendo a doutrina melhor. Ok? Ficou claro? Legal. Agora,
Olha que interessante. Veja, por isso que eu falo, meu curso vai ter 108 horas. Não é o melhor curso do mundo, até porque, pela primeira vez, eu estou vendo um curso com mais de 7 professores, aliás, são mais de 9, professores para dar constitucional. Eu não consigo ver um professor para dar constitucional. Então, o professor de direito de trabalho vai me ajudar na parte de trabalho, o professor de eleitoral vai me ajudar na parte de eleitoral, o professor de tributário, e com isso a gente vai fazer um curso bem bacana. Veja, quem estuda um pouco a mais, porque esse curso é de 108 horas, veja como é legal quem estuda um pouco a mais. Pega uma questão dessa de analista judiciário e dá baile. Não, veja se uma questão dessa consegue te tirar o sono. O dispositivo da chamada PEC da Bengala, Emenda Constitucional 88, que prevê que os servidores públicos em geral, essa prova foi em julho de 2015, com exceção dos ministros do STF e dos tribunais superiores e tribunais de contas, serão aposentados compulsoriamente proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. É uma norma de eficácia contida, plena, limitada, conteúdo programático ou integração exigível. Gente, se ela depende da tal lei complementar, é óbvio que ela é norma de eficácia limitada. Professor, mas a prova perguntou o mais fácil. Pois é. Para quem estuda mais, quando cai o menos, vai lá e arrebenta. Valeu, pessoal. Uma lição a mais. Não ficamos tanto tempo aí, uns 17 minutos. E o que é legal, aprendemos um pouco mais. Bacana? Espero vocês para o curso de constitucional de 108 horas, ou para quem vai fazer a OAB, também os nossos trabalhos por aí. Muito obrigado, queridos alunos!